Quando jovens, os guarás são acinzentados, adultos são vermelhos. Eles vivem em bandos e casais fazem seus ninhos no mesmo lugar, formando colônias de procriação. Os guarás são encontrados com facilidade na faixa norte da América do Sul, como na Venezuela e nas Guianas. Na costa brasileira, vivem no Amapá, Pará, Maranhão, Piauí e Ceará. Descrições de naturalistas, como as do alemão Hans Staden, em 1550, indicavam que os guarás, nos tempos coloniais, existiam em grande quantidade também na região sudeste do Brasil. Só que mais tarde, eles acabaram desaparecendo. Só na década de 80, alguns exemplares começaram a surgir na região de Cubatão, Baixada Santista, área que já foi chamada de Vale da Morte pelo alto índice de poluição. Navegando pelo Rio Casqueiro, o contraste é muito grande. De um lado, a beleza dos resistentes guarás. Do outro, a poluição das fábricas e o lixo que invade o rio e os manguezais. Locais onde os guarás conseguem encontrar os caranguejos para se alimentar. Este lixo todo vem das cidades de São Vicente e Santos. Ele chega até aqui porque a maré alta alcança os lixões abertos das cidades. Pior que todo esse lixo e esgoto doméstico é o lixo que vem das indústrias aqui de Cubatão. A gente sabe que de 80 para cá, a poluição aqui diminuiu um pouco. Mas segundo dados da própria CETESB, que faz análises nessa região, a água aqui ainda é contaminada por metais pesados, como o chumbo, por exemplo. Só o chumbo que acaba contaminando os crustáceos, o alimento dos pássaros e a água quente que sai de algumas indústrias direto para o Rio Casqueiro são suficientes para acabar com o guará. A contaminação por metais pesados que acontece até o momento e que é uma herança da crônica poluição industrial do polo de Cubatão, ela age aos poucos e ela é crônica, ela não provoca sintomas agudos, ela não mata o bicho de repente, né? Então, aos poucos, isso vai tornando o animal, por exemplo, estéril, ou vai fazendo com que esses animais morram aos poucos. Mas não são apenas os belos guarás que vivem por aqui. Os biólogos do Instituto Florestal de São Paulo descobriram que nesta região vivem cerca de 120 espécies de aves. Muitas delas têm residência fixa, outras são migratórias. Este aí cor-de-rosa é o pássaro colhereiro, parente do guará. Tem este nome por causa do formato do bico. Parece uma colher. Estes pássaros se reproduzem na Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. São migratórios. Passam em Cubatão para se alimentar. Navegando um pouco mais, encontramos um bando de marrecos, uma espécie que se desloca pela costa brasileira. Aqui também deu para observar melhor como o talhamar, este pássaro preto e branco com bico vermelho, faz para conseguir comida. Ele voa rente à água em busca de peixes. Daí vem o nome talha-mar. As elegantes garças, como a maguari, espécie de mais de 1 metro de altura, a gaivota e um bando de 30 rés de bico amarelo.
Dentro das várias espécies de aves marinhas que ocorrem no Brasil, os 30 réis de bico amarelo são considerados aquelas que demandam maior cuidado, as que estão numa situação que as torna mais vulneráveis, né, à extinção. No caso aqui da região de Cubatão, é um ponto de parada durante a migração que essas aves realizam, né, em direção às suas colônias de reprodução, que ficam em ilhas ao longo da costa brasileira. Para que esse local deixe de ser agredido ainda mais pelas indústrias da região, os biólogos estão preocupados com a preservação dos manguezais. Apesar de considerados por lei federal área de preservação permanente, muitas partes são utilizadas para aterros, porque parecem não servir para nada. Um erro, segundo os especialistas. A principal questão é parar de aterrar os mangues, resistir à tentação de considerar uma área onde existe um banco de lodos nu, sem vegetação, e chamá-lo de mangue degradado ou área sem valor ecológico, tá? E aterrá-lo para uma instalação industrial, um conjunto habitacional, qualquer coisa desse tipo. Esses bancos de lodo, eles têm um valor ecológico muito grande. Eles são a principal área de alimentação de todas as aves aquáticas, né, que utilizam aqui a região. E, com o passar do tempo, vão se transformar nisso onde nós estamos. Apesar dos problemas ambientais, esta região de Cubatão é onde existe a maior concentração de aves aquáticas do sudeste brasileiro. Por isso, os biólogos do Instituto Florestal de São Paulo querem transformar toda esta área, que fica entre Bertioga e Praia Grande, são 6 hectares, no Parque Estadual dos Manguezais. Os pesquisadores acreditam que só assim vai ser possível conservar a fonte de alimento dos pássaros, dando mais condições de vida para aqueles que já moram por aqui e facilitando a chegada de novos habitantes para esta região.